Tudo bem com você? Começa agora o seu Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito diretamente dos estúdios da Rádio Alba. O Código de Defesa do Consumidor completa 35 anos em 2025 e neste ano ganhou uma versão para pessoas com deficiência e baixo letramento. A necessidade de deixar o CDC mais acessível para esse público mostra como o tema é importante para a sociedade. No programa de hoje vamos debater os avanços do direito do consumidor nestas 3 décadas, a relação com as grandes empresas, os desafios da advocacia consumerista no judiciário e as ações da comissão para este triênio. Portanto, recebemos aqui Dr. Jonas Ferraz, presidente da Comissão de Proteção aos Direitos do Consumidor, e Dr. Edson dos Santos, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Sejam muito bem-vindos. Como estão vocês? Tudo bem, meus amigos? Como é que... Tudo ótimo, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando com você. Já acompanho o programa há bastante tempo, sei do quanto é produtivo e interessante as conversas, os bate-papos que tem aqui. Então, para a gente que é da Comissão de Proteção ao Direito do Consumidor da OAB, é um prazer enorme estar aqui com você nesse dia. Olha, você sabe que, por incrível que pareça, eu tenho que fazer 2 referências e publicamente aqui, para que isso fique registrado, como está sempre nos anais da história. O Código de Defesa do Consumidor, ele é oriundo de um baiano, professor Joaci Góes, deputado constituinte, e era o código que mais tempo durou sem ter nenhuma modificação. Então é importante a gente referendar isso, porque a nossa história, a história da Bahia, ela perpassa por um dos direitos mais importantes da sociedade, que é o direito do consumidor. E esse direito foi pensado por esse baiano professor, grande professor, deputado Joaci Góes, deputado constituinte Joaci Góes. Eu só queria fazer essa referência para que fique registrado e para que isso sirva também para quem está nos ouvindo, os alunos e alunas que estão nos ouvindo nas faculdades, saber que um baiano é o responsável por esse código que muito nos ajuda. Mas vamos falar, 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. Está aqui o nosso texto que referenda sobre isso. A pergunta é: avanços do consumidor. A advocacia consegue compreender que o consumidor tem tido avanços em relação ao código. Há uma discussão muito grande hoje, há uma fala muito nociva à advocacia, que é a advocacia predatória, oriunda principalmente dessa questão do uso do Código de Defesa do Consumidor em processos volumosos ou processos contínuos. Como é que está o Código de Defesa do Consumidor? O que é que a gente pode dizer? O que é que a advocacia pode falar sobre isso? Com relação às demandas predatórias, a advocacia e a própria OAB, ela tem se posicionado de forma bastante firme no sentido de buscar combater esse tipo de nomenclatura. Eu estava até assistindo a um evento do Brasilcom e o desembargador de Goiás, que é corregedor também, ele estava, além de combatendo essa questão nas demandas, porque na verdade transformaram as demandas, querem criminalizar as demandas de massa, mas quando você tem uma demanda de massa é porque muitas pessoas estão sendo prejudicadas. É que acaba agindo de forma predatória e faz com que a gente tenha um volume muito grande, né, Jonas, de ações buscando a reparação desses danos. Então, assim, a gente tem buscado, eu participei aqui no Tribunal de Justiça também de uma reunião com magistrados, no sentido de fazer com que enxerguem de outra maneira, que as empresas que estão agindo de forma a provocar essas demandas. Isso, complementando aí a fala de Dr. Edson, o posicionamento da Comissão de Proteção do Direito do Consumidor, o posicionamento nosso enquanto advogado, condição de advogado, é de que, na verdade, reconhecer esses avanços que houve nesses 35 anos, realmente um instrumento aí que foi pensado e foi instrumentalizado pelo Dr. Joaci Góes, a quem eu tenho muito respeito, muita referência também, tem um papel importantíssimo, inclusive com as alterações que surgiram, mesmo depois de muito tempo, depois que surgiram, elas foram muito importantes para o crescimento, para o reconhecimento, para o respeito que o consumidor deve ter nas relações, já que ele tem uma condição de hipossuficiente e, notadamente, merece ser protegido. Mas, infelizmente, o tempo passa, as alterações acontecem, mas grandes empresas, elas, infelizmente, continuam desrespeitando em grande escala o consumidor, desrespeitando as relações de consumo. E o resultado é essa preocupação que nós temos, que o Dr. Edson falou muito bem, de
colocar na culpa do consumidor, ou colocar na culpa, quem sabe, dos advogados, essa suposta comportamento predatório. Em sede, em verdade, talvez um outro advogado tenha conduta alguma responsável, tenha uma conduta irregular de alguma maneira. Essas condutas nós entendemos que deve ser sim investigado, deve ser sim responsabilizado aquele advogado ou aquela advogada que se comportou de forma equivocada, de forma ilegal, mas essa não é a regra. O que nós entendemos enquanto comissão, enquanto advogado, Gane, é que na verdade existe um comportamento nos bancos que provoca, que promove essa quantidade enorme de processos. Eu posso aqui, talvez, durante a conversa, elencar vários, mas as instituições bancárias, os planos de saúde, elas insistem em se comportar. As empresas aéreas. Exatamente. As concessionárias de serviço público, enfim. Quando você tem desculpe interromper, a falta de água que atinge um bairro ou diversos bairros em que a população vai buscar o seu direito. Eu fico imaginando aqui, a título de exemplo, quando você, Gane, tem uma falta de água ou uma falta de energia que dura 24 horas. O transtorno que é para, às vezes, você dizer, vou tomar um banho, estou sem possibilidade, tenho que buscar um balde, tenho que buscar comprar. Mas imagine nos bairros periféricos, que é onde muitos dias. Em muitos dias, de 10 dias, 5 dias, 7 dias. Então, quando você busca o judiciário, a população ali daqueles bairros, você acaba gerando uma demanda de massa, mas isso não é uma demanda predatória. Como é que a gente está falando sobre direito preservado, e isso é uma coisa que é muito importante. Vocês que citaram agora aí as concessionárias, e existe uma forma de burlar o direito do consumidor, e você bem citou, que é a coisa do... Vamos lá. Faltou internet 24 horas. Eu digo a você que pode até acontecer, eu posso até estar sendo leviano na minha fala, mas eu quero que alguém me mostre como é que a concessionária ressarce você pelas 24 horas. De que forma tácita isso está na sua conta? Primeiro que a conta hoje ela é online. Ela não é um extrato detalhado. É uma coisa, eu quero que alguém me mostre em que momento a concessionária, seja de luz, de água, de internet, que ela demonstra que ela abateu aquele valor daquelas 24 horas. Até porque, e aí, se eu estiver enganado também me corrijam, acho que no contrato está escrito que pode haver intempéries. Ou seja, tudo que acontecer é uma intempérie. É um fato fortuito que não é culpa da concessionária e por isso ela não precisa lhe ressarcir. Os maiores problemas, Gane, você já começou aí a partir de um exemplo bastante interessante, em que há um desrespeito claro à informação, à correção na prestação de serviço, mas a gente que vive aí a labuta do dia a dia, talvez se o problema fosse esse, apenas de não ser ressarcido, já que talvez pode existir ali alguma cláusula que permita que tenha essa brecha de se configurar como um intempérie, como você falou, até seria razoável. Um dia, algumas horas, você consegue ali, a depender da situação, reativar, mas o que acontece na prática, e muitas vezes, e aí eu falo aí em nome do meu escritório, já que a gente atua bastante nessa área, é de que a prestação de serviço ela é suspensa, a informação a respeito do que houve, ela não existe, e a religação ela é feita depois de muito tempo, sem explicar por que aconteceu, e isso causa, naturalmente, a depender da condição de cada consumidor, diversos prejuízos, e infelizmente o judiciário não tem encarado isso dessa forma. Nós temos enfrentado, provavelmente nós vamos falar desse assunto também, uma interpretação de grande parte do judiciário, com uma situação como essa, de falta de energia. Por quê? Por quê? Porque nós estamos pensando, inclusive na condição pensando em estratégias aí de direito do consumidor, de levantar essa discussão para tentar se descobrir o porquê. Talvez exista esse preconceito. Observe que a primeira pergunta que você me fez foi: existe advocacia predatória? Existe processo predatório? Então, observe que isso já está numa série de discussão que já está se a gente não tiver cuidado, isso vai virar uma regra. Então, por que os juízes entendem que existem muitos processos nos juizados? Se você reclamar, agora nós estamos aqui tratando de uma paralisação dos servidores da Justiça Estadual, que está comprometendo o Dr. Rod Macedo, a quem eu mando um grande abraço, que está fazendo um trabalho importante, fez um levantamento, identificou claramente, a Comissão de Juizados identificou claramente que existe um prejuízo enorme para os processos que tramitam em sede de juizado. Então, existem muitos processos. Por que está acontecendo isso? Talvez, eu acredito que eu não posso te afirmar, mas eu acredito que atualmente existe um certo preconceito com relação
as relações de consumo. Existe uma ideia de que o passageiro aéreo, que o Brasil é o lugar que mais se faz ações relacionadas ao direito aéreo, ao direito do passageiro aéreo. Então, a nossa posição aqui é contrária a isso. A nossa posição aqui é de que isso está acontecendo efetivamente porque as empresas têm desrespeitado. O que a gente puder fazer para aumentar o número de informações dos consumidores, para que eles se estejam mais preparados, o que a gente puder fazer para levantar essa discussão, nós estamos pensando agora, estamos organizando agora junto com a ESA, também mando um abraço aí, doutora Sara, que nos recebeu super bem essa semana e já se colocou à disposição para a gente fazer um curso, uma discussão, um debate a respeito dos temas de quantificação do dano moral. O doutor Salomão Rezedá, baiano aqui também, que tem um trabalho muito importante nessa área, eu tenho certeza que vai contribuir. Então, o que a gente está pensando é de ampliar essa discussão e sair do disse-me-disse, sair, não permitir que o lobby, que infelizmente é feito pelas grandes empresas, prevaleça. Doutor Salomão, você fala do desembargador? Não, é o filho dele, o desembargador, filho dele, sim, que é bastante, sim. Que é bastante experiente. O desembargador esteve aqui comigo, que pessoa simpática, né? Maravilhosa. Eu falei, eu conheci o senhor desde a época que o senhor tinha cabelo. Aí deu risada, falou, meu filho faz tempo. Ele é uma pessoa maravilhosa. Mas o trabalho dele é mais direcionado à questão da criança e adolescente. Sim, desde que ele era juiz da vara da infância e adolescência. Exatamente. E foi um dos primeiros desembargadores, aí me permita se abrir esse adendo aqui, a fazer no carnaval, a ter uma patrulha, ele, enquanto juiz, à frente dessa patrulha, fazendo a fiscalização dos espaços privados, camarotes, blocos de carnaval. Isso é um trabalho infantil, né? Num trabalho, inclusive, de como é que fala? De conscientização das pessoas. Sim. E não de punição. Sim. Porque o doutor Salomão ele não levava o menor. Tinha um caráter mais educativo. Educativo. Né? Verdade. Fantástico. Uma das figuras públicas do Tribunal de Justiça que eu mais reverencio, o doutor Salomão Rezedá. E que bom que o filho dele também. Isso. Não sei se você teve a oportunidade, o filho dele enfim, uma sumidade aí na questão do direito civil, na questão da quantificação do dano moral, nessa questão da responsabilidade civil. Ele é professor, né? Promove muitos cursos. Eu tive a oportunidade de ser aluno dele e aprendi bastante com o doutor Salomão. Como é que o consumidor, a consumidora pode se defender? Como é que ele pode se preservar em relação ao seu direito? Como é que o que é que a gente fala? Você sabe que tem uma coisa que o Código de Defesa do Consumidor trouxe e que ao mesmo tempo é bom e é ruim. Todo lugar que você vai comprar, seja lá onde for, você tem direito, pelo menos em lugares físicos, a ver lá o livro do Código de Defesa do Consumidor. Sim. Se você perguntar entre 10 pessoas que entram em uma loja, um espaço, primeiro que elas não sabem que aquele é o direito dela adquirido, segundo que elas não sabem o que vê. E ainda não sabe o que fazer na hipótese de encontrar uma ilegalidade. Não, perfeito. Como é que o consumidor pode se defender em relação aos seus direitos com uma situação como essa? A gente fez um mutirão agora no mês do consumidor, lá no Shopping da Bahia, e a ideia era que os consumidores, a gente atendeu mais de 1.000 pessoas ali, e os consumidores tivessem as informações de quais são seus direitos, o seu direito principalmente à informação, né, para que ele possa saber como agir em caso de algum tipo de prejuízo que ele venha a ter, prazo para exercer, por exemplo, em compras na internet, o direito ao arrependimento, o prazo de 7 dias, o prazo de 30 dias para a questão dos bens de consumo não duráveis, né? Duráveis 90 dias, como reclamar, buscar órgãos administrativos como o PROCON, o CODECON, como fazer as reclamações, por exemplo, via internet. Isso aí são as reclamações administrativas que podem levar ali a solução do seu problema. Tinha muita gente lá? A gente atendeu mais de 1.000 pessoas. Tirando dúvida? Tirando dúvida, vamos dizer aqui, ó, a gente entregava o documento, se apresentava como membro da Comissão de Proteção de Direito do Consumidor e ali se colocava a oportunidade. Vamos dizer que de 1.000 pessoas aí, umas 400 pararam para poder perguntar, eu estou com problema assim de internet, eu estou com problema que minha conta de luz está vindo com um valor maior do que o que cobrava até o mês passado. Então, a gente visava informar e acho que tem mais coisas aí para... É isso. É só complementar. Eu acho que respondendo a sua pergunta, Gani, a gente entende, nós da comissão entendemos que o caminho são 3 ou talvez 4. Inicialmente a gente pensa que as questões relacionadas à educação, à informação. Nós entendemos que quanto mais o consumidor estiver informado, ele vai ter mais condição de questionar. Nós entendemos também que deve haver, aí por parte dos órgãos públicos, uma fiscalização para que as relações de consumo ocorram de forma adequada. O trabalho que vem sendo desenvolvido pelo PROCON,
Nós somos recebidos pelo Dr. Tiago também, que está fazendo um Dr. trabalho... Tiago Venâncio. É o superintendente do PROCON. Isso, está à frente do PROCON e está fazendo um trabalho muito assim, bacana. Eu, nas conversas que tive com ele, o acompanho também nas redes sociais, vejo que é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, porque afinal todos somos consumidores, então você ter apenas o PROCON para tratar disso tudo é uma coisa que não é fácil. Então a gente entende também que essa parte da fiscalização é importante. Agora nós entendemos também que a parte da punição, as pessoas que desrespeitam o direito do consumidor, as empresas que desrespeitam, principalmente as grandes empresas, elas precisam saber, e aí acredito que a única forma talvez seja através das medidas administrativas, das medidas judiciais, que caso elas desrespeitem o consumidor, elas serão punidas. Então o caráter educativo é importante, mas nós entendemos que o caráter punitivo também é importante. Um banco precisa saber que se ele não tiver os cuidados devidos e ele criar um contrato com um aposentado que jamais teve ciência daquela contratação, ele precisa saber que se ele não tomou os cuidados devidos que a lei determina, que o Banco Central determina, ele será punido. Enfim, essa pessoa deve ser indenizada. Tão incipiente, exatamente, né? infelizmente. Eu acho que o valor da punição faz com que você pouco se importe. Exatamente. É por isso que a gente também, além de educar, informar, né, até porque a própria previsão do Código de Defesa do Consumidor é a busca do judiciário, justamente porque tem ali o caráter punitivo, pedagógico e ressarcitório. Ressarcitório no sentido de você minimizar aquele sofrimento que você teve. E no pedagógico, no sentido de tentar educar as empresas a melhorarem, e punitivo no sentido de punir mesmo. Então, assim, também se as pessoas têm que ter essa informação para adotar providência para que aquilo ali realmente tenha uma punição, para que as empresas melhorem. Porque se também as pessoas... Tem muita gente, viu, Gana, que diz assim, que nada, eu vou entrar na justiça. Você tem que juntar tais documentos, providenciar tais documentos. Eu não sei onde eu coloquei... Como é que eu faço isso? Por exemplo, as pessoas não têm essa... Então, às vezes, é o que eu falo muito com o Dr. João e os colegas, e até no sentido de orientar, a questão da produção das provas. Hoje você tem uma ferramenta muito importante nas mãos, que é o celular. Qualquer problema que você tenha ali naquele momento, você pode registrar, filmar. Deixa eu pedir um minuto para vocês, a gente vai ao intervalo comercial e volta daqui a pouco. Vamos lá. Estamos de volta aqui com seu Direito ao Ponto, direto dos estúdios da Rádio Alba, mais um programa feito para a TV Alba. Lembrando que passa sempre às quintas-feiras, 17h30. Acho que às quintas-feiras, 17h30. Se eu estiver enganado, a produção vai me dizer. Eu estou conversando aqui com o Dr. Jonas Ferraz, presidente da Comissão de Proteção ao Direito do Consumidor, e Dr. Edson dos Anjos, Dos Anjos. vice-presidente da Comissão de Proteção ao Direito do Consumidor. Eu quero fazer em minha defesa aqui, volto a reiterar. Você está aos céus, sendo dos santos ou dos anjos, de qualquer sorte, você está ao lado de Deus. Eu estou abençoado. Rapaz, eu queria falar sobre mediação e judicialização. A gente tem sido um tema constante, até porque por exemplo, eu estava no momento de mais um processo contra uma empresa aérea. Mais uma vez, meu direito foi cerceado quando tinha marcado um horário para o voo. E na hora que eu estava no aeroporto, eu recebi uma mensagem dizendo que o voo tinha sido cancelado. E pior, eu comprei um assento especial, diferenciado, e quando foi remarcado para um assento qualquer. Me sortearam e me botaram num assento qualquer. E a moça ainda me disse, se dê por satisfeito. Foi isso que eu vi. Eu falei, olha, eu tenho um compromisso para onde eu estou indo, tal hora. Esse voo decola na hora do meu compromisso. Então, baseado nisso, veio a mediação, que é sempre não tem interesse. Você mostra a carteirinha, faz aquela firula, alguém fala, pede seu nome, e a outra parte faz, não tem interesse. Eu queria saber sobre judicialização e mediação. E aí vou te fazer uma pergunta a vocês que estão nessa área e que devem conversar com os colegas e as colegas que fazem parte de quem está defendendo a concessionária, a empresária, enfim. Por que não existe interesse na mediação? A mediação, desde que surgiu e as discussões, desde que eu comecei a faculdade, foram crescendo cada vez mais, seria, na verdade, o mundo ideal. Seria uma forma de evitar abarrotar o judiciário, seria uma forma de diminuir o número de processos, em que, em resumo, claro que quem conhece mais especificamente mediação conceituaria bem melhor do que eu, mas em resumo seria uma forma de resolver a questão sem precisar movimentar o judiciário.
O que acontece é que as empresas, grandes empresas, elas não têm interesse em resolver esse tipo de problema. A sua fala, em que um preposto da empresa já te diz: o seu direito foi desrespeitado, mas contente-se com essa situação que eu estou te oferecendo agora, porque melhor do que isso a gente não vai fazer. Isso é uma postura que desestimula qualquer tipo de mediação. Os processos que tramitam em sede de juizado, há uma exigência recente de que eles são imediatamente, antes dessa audiência de conciliação que você se referiu, que é a audiência em que a apresentação da carteirinha, que é uma audiência totalmente inócua, que desde já que eu já me mediação manifesto, e conciliação, né? Conciliação ou instrução. Sim. Conciliação É e instrução. a audiência una, né? Isso. Algumas varas são una, outras varas não. É isso? A mediação ela vem anterior a essa possibilidade de conciliação. A mediação é um momento ela é anterior. anterior. Isso. Às vezes antes do processo e às vezes depois do processo Mas judicial. eu nunca vi um processo de mediação. Não então. existe. Eu estava com uma cliente que eu recebi, a gente recebe o link da própria companhia aérea e vem uma empresa lá e aí coloca o preposto. Essa é a mediação. Essa é a mediação. Mas é sempre um texto único. Eu acho que o que você citou que relacionado a ser inócua a questão da mediação seria a audiência de conciliação ali naquele momento que você apresenta sua carteira. Opa, tudo bem? Você tem interesse? Vou te falar uma coisa aqui muito sincera. Eu sou do direito, mas eu lhe confesso Ali. que para mim aquela era a mediação. Porque outra ação Sim. não existe. E olha que eu sou do direito formado. E lhe confesso minha ignorância. Imagine você aqui, o cidadão e a cidadã comum, que entende que aquele momento ali é a mediação e que não, é o momento anterior, aquela vez que a empresa manda uma Não, cartinha. é porque o conceito de mediação ele é bastante amplo. A doutrina já discute bastante isso. É uma forma, alguns estudiosos já defendem que seria a forma de Conciliar, né? conciliar. Tem mediação e arbitragem. Determinados órgãos existem, é eleito um árbitro. Algumas empresas se cadastram nesses órgãos para que esse árbitro tenha a competência, tenha a condição de, como uma espécie de juiz leigo, de juiz que não é um juiz, mas Mediação enfim. consegue resolver? Seria o ideal. Tem muitas, assim, posso registrar, talvez alguns colegas que trabalham nessa área vão ouvir aqui essa entrevista, vão acompanhar essa entrevista e sabem da importância que tem a mediação. Você conseguir resolver algo através da mediação é algo muito importante. De 1 a cada 100? De 1 a cada 100. Talvez seja isso. Então, assim, eu quero aqui constatar com vocês de que a mediação, infelizmente, em sede de processo de direito do consumidor, ela não tem acontecido de forma contente, e você deu um maior exemplo disso, uma empresa que, sem querer ser repetitivo, mas uma empresa que reconhece o dano que causou, mas se comporta, já se posiciona no sentido que não vai resolver. Na verdade, tem um lugar aqui para você. Se você gostar, problema é seu. E não, então, essa é a postura que tem tido, que nós temos verificado nas grandes empresas. Então, uma empresa, um plano de saúde, por exemplo, Gana, que sabe que o reajuste anual permitido pela ANS é um determinado valor. E ele aplica um valor superior sob o argumento de que aquele plano é coletivo. E ele sabe que o plano não é coletivo, que ele trata individualmente cada consumidor. Um plano de saúde se comporta dessa maneira. Nós aqui, experientes ou pouco experientes que somos, não temos a esperança de achar que vai ter algum interesse em se fazer uma conciliação, mediação para resolver o problema. Eu acredito que já está no risco do negócio dos bancos. Acho que eles, dos bancos, das planos de saúde, das empresas concessionárias de serviços públicos, eles já entendem que vão trabalhar de forma ilegal, de forma irregular, com milhares ou milhões de consumidores, centenas ou milhares de consumidores vão reclamar. Eles resolvem ali o problema, às vezes pagam indenizações baixas, às vezes restituem ou não restituem valores que foram perdidos. Então, no negócio em que está se pensando em lucro, está se pensando em quanto mais vantagem financeira, melhor, eles entendem que esse é o comportamento que deve fazer cada dia mais. Isso se confirma. Eu vou te dizer, assim, com relação às concessionárias de serviço público, eu não me lembro, em 18 anos de advocacia, eu nunca fiz um acordo, nem com o Embasa, nem com o Elba, nunca trouxeram uma proposta. Para eles, nunca faltou água, nunca faltou luz, ou aquela fatura, você paga ali R$100 por mês e do nada vem uma fatura no valor de 1.000 para eles. Houve aquele consumo. Então, quando você entra com a revisão daquela fatura, ele vai dizer que você consumiu aqueles R$1.000, você pode morar sozinho, só pagar R$100 por mês ao longo de 5 anos e ainda assim não vão trazer uma proposta de acordo. Então, assim, a gente tem... São os justos pagando pelos pecadores, né? Exatamente. Então, assim, só para... essa questão quando você falou de mostrar a carteirinha, acho que Jonas ia pontuar nesse sentido, que a gente tem se posicionado da desnecessidade de haver uma audiência de conciliação em que a pessoa só vai dar bom dia. Eu digo aos meus clientes,
ó, você não vai falar nada. Dê bom dia, mostra Dê bom dia, mostra a carteira. Seu nome e acabou. Autos conclusos, vai para a sentença. Pronto. Então, assim, as conciliações de juizados especiais de defesa do consumidor não tem tido resultado. De 100%, eu não sei se chega a 1%. Você sabe que quando você faz audiência de conciliação, vou falar uma bobagem aqui, mas é uma brincadeira, obviamente. Para quem não é católico e vai numa missa católica, é a mesma coisa que você não consegue compreender nada. Porque fica assim, não, porque, excelência, não sei o que lá, 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 não sei o que lá. Resta impugnadas as preliminares dos documentos. Só falta falar assim, amém. Exatamente. Porque aí, tá, obrigado a todos, bom dia. Pronto, a sua participação foi essa aí. Da próxima vez eu vou fazer na praia. Quando abrir a tela, eu vou estar na praia, tomando minha água com gás, dando bom dia, obviamente, de camisa, porque aí senão é atentado, ou seja lá o que for. Desrespeito. Mas eu não. Porque é um negócio assim que. Judson, meu diretor, nada acontece. Nada acontece. Era melhor ter ido fazer o seguinte, ó, tem acordo, não. O advogado liga um pro outro, ou a advogada. Liga e fala assim, tem acordo? Sim. Não, então beleza, vamos esperar a decisão do juiz. Pronto, aguarda a sentença e pronto. Agora, aproveitando, eu sei que muitos colegas e atuantes na área de direito do consumidor devem estar nos acompanhando. Na audiência de conciliação, é permitido que os advogados se manifestem, os advogados da parte acionante, do autor, do consumidor, se manifestem sobre preliminares, sobre documentos que foram apresentados. Aquela fala é escrita, né? É Ctrl-C, Ctrl-V, todo mundo lê a mesma coisa, né? Não, eu tô falando... Fale sério. Agora nós temos um advogado, eu tava tentando lembrar o nome dele aqui, um advogado que repercutiu nacionalmente o posicionamento dele, e ele teve a oportunidade de se manifestar, depois eu faço questão de mostrar para Não foi do café não, né? Exatamente ele. Foi do café. Me permita, doutor, que eu não tô conseguindo lembrar seu nome agora. Ele falou, excelência, eu tô aqui do lado do café da casa da pessoa. Um advogado que teve a perspicácia, a qualidade técnica, assim, parabenizo aqui pela postura que ele teve. Perfeito. De conseguir identificar a oportunidade de mostrar naquela audiência de conciliação, que seria só para mostrar a carteirinha, de quando ele foi acusado de promover a advocacia predatória, de ter realizado uma litigância de má-fé, ele encontrou naquela oportunidade o direito, a forma de se manifestar. Então, assim, é uma questão que existe também nessa audiência de conciliação, existe a possibilidade de você se manifestar ali com relação a algumas coisas. Vou perguntar aqui para você, como é que tá? Eu tenho pouco tempo, meu diretor já avisou ali que meu tempo está acabando. Como é que tá essa relação do judiciário baiano em relação ao direito do consumidor? Eu ando bem frustrado com relação a algumas mudanças de posicionamento. Ou seja, tem tido dificuldade. Temos tido dificuldades. Quando nós assumimos a comissão, a intenção é de que a gente possa trazer o direito do consumidor, as normas consumeristas, à reflexão também do Poder Judiciário. Para o senhor ter ideia, Gane, eu fui fazer uma sustentação oral, em que o entendimento sempre foi pró-consumidor, na turma recursal, fui fazer minha sustentação. Mas o magistrado, o relator, disse, hoje você não vai precisar sustentar. Eu disse, opa, então favorável. Nós mudamos o entendimento. Durante 5 anos era um entendimento, mas semana passada nós nos reunimos e o entendimento foi modificado. A gente aqui vai julgar pela complexidade da causa e, enfim, extinto processo, sem resolução, julgou improcedente a ação. O que eu percebo é que, Jonas tinha dito, há um lobby das grandes empresas no sentido de desestimular o ajuizamento de ações. E como é que você faz isso? Às vezes você traz uma tese que confronta as normas consumeristas e o judiciário entende porque é uma demanda que tem muita gente em busca de solução do judiciário. E assim, opa, aqui a gente achou uma interpretação que vai diminuir o número de ações no judiciário. Então, eu tenho ficado frustrado, e outros colegas também, no sentido de desestimulado, às vezes, entrar com a ação. Você tem que buscar, às vezes, até a busca do administrativo, fazer reclamações antes de entrar com a ação judicial. É uma coisa que a gente, inclusive, vai estar combatendo aqui através da nossa comissão, que é a desnecessidade de busca de solução administrativa para isso. A gente tem um problema, houve uma lesão, um confronto às normas consumeristas, eu posso buscar o judiciário para resolver, e o judiciário deveria interpretar a norma de forma a abraçar o consumidor. É uma norma protetiva. E muitos aí já mudaram até o nome. Parece que até que nós estamos nos juizados especiais de defesa do fornecedor. Então, a gente tem sido bastante
combativo em relação a isso, né, Jonas? Deixa eu aproveitar, inclusive, só me permita, é porque eu só tenho 2 minutos para a TV. E eu só queria que vocês falassem das ações da comissão, para não deixar isso passar. Eu gosto de aproveitar, só para finalizar, agradecendo a oportunidade, de dizer que a Comissão de Proteção de Direito do Consumidor, ela tem enfrentado bastante dificuldades com relação ao judiciário baiano, principalmente ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no que diz respeito aos direitos relacionados ao consumidor. Nós temos tido dificuldade de realizar sustentação oral, nós temos tido dificuldade de ser atendido por muitos juízes, nós temos tido dificuldade de termos agora uma novidade de exigência de pagamento para liberação de alvará. Então isso é uma coisa que depois, talvez uma outra oportunidade para nós explicarmos com mais detalhes, mas o que eu quero dizer é que nós da comissão vamos atuar em várias frentes, educando, fiscalizando, orientando, buscando punição para as empresas, mas o mais importante é que fique claro que a Comissão de Direito do Consumidor entende que há um trabalho muito grande a ser feito no sentido de fazer com que o judiciário entenda que o consumidor baiano ele precisa ser respeitado. Aproveitar até para convidar colegas que queiram participar da comissão, né, de Direito do Consumidor, a comissão bastante aberta, democrática, então convidar os colegas a participarem e também contribuir, né, com as nossas ações. Deixa eu dizer para vocês o seguinte, olha, eu vou ficar por aqui com a TV, com Direito ao Ponto, mas esse programa continua e está completo para você no YouTube da Rádio Alba Bahia. A gente continua agora somente pelo rádio. Eu quero agradecer a presença do Dr. Jonas Ferraz e do Dr. Edson dos Anjos aqui na TV Alba, e esse programa agora continua lá pela Rádio Alba. A todos, muito obrigado, doutor Jonas, obrigado, doutor Edson. Nós que agradecemos. Muito obrigado. A gente vai, no próximo programa, eu aguardo você aqui também com seu Direito ao Ponto. A todos um grande abraço, tchau.